Bom, dinheiro pode te possibilitar várias coisas. Pode te possibilitar viagens, passeios, até te levar para rir, ou te possibilitar um pedido de casamento com cerca de 99 iPhones. Só entre nós, aquela pita negou. Bom, dinheiro também é normalmente culpado por guerras territoriais, conflitos e até exploração humana. Mas isso nos leva a pensar no seguinte: como é que seria o mundo na ausência dele? Ou, e se não existisse dinheiro? Platão acreditava que todos deveriam trabalhar a favor do bem comum. Um agricultor de maçãs produzia as maçãs e distribuía-as para as pessoas, acreditando que futuramente essas pessoas podiam lhe dar amendoim, trigo ou farinha. No seu livro A República, ele chamou esse modelo de Estado ideal, em que todos produzem em prol do bem comum, independentemente da existência do dinheiro ou não. Então, o que nos leva a pensar que tudo seria de todos. E se tudo é de todos, então todos são ricos. Mas Aristóteles dizia: quando a propriedade é coletiva, então ninguém se sente responsável para mantê-la. As pessoas deitam lixo na rua porque eles não sentem a responsabilidade que sentiriam se por acaso deitassem esse lixo no chão da sua própria casa. Mas, então, de acordo com Aristóteles, se tudo fosse de todos, então todos iam querer se beneficiar o máximo possível. O que significa que a população acabaria por consumir mais do que a sua taxa de produção. E isso quer dizer que sobraria pouco para todos. Mais uma vez, todos têm pouco, então todos são pobres. Uma vez foi descoberto um grupo de indígenas na Amazônia, completamente afastados da sociedade. Eles viviam lá e não sabiam nada do que aconteceu nos últimos tempos na sociedade. Todos os dias, os homens desse grupo iam à caça, procuravam alimentos para os seus filhos e mulheres. Isso num grupo pequeno, só de 10 a 12 pessoas, e eles partilhavam tudo, vivendo sobre a lei da reciprocidade. O que quer dizer que, se eu te dou um peixe hoje, quer dizer que fica explícito que eu posso te pedir uma lança que você possa criar no futuro. E eles viviam assim, harmoniosamente, sem conflitos, sem dinheiro e sem desenvolvimento. Eles não desenvolveram iPhones, vacinas, Teslas, livros e nem carros. Eles não desenvolveram nada. Me diz uma coisa: você viveria numa sociedade assim? O motivo pelo qual eles nunca desenvolveram nada é que eles nunca descobriram a agricultura. Há 12.000 anos atrás, um grupo de indígenas descobriu, além da caça, que podiam plantar grãos de farinha e cevada, milho, e isso suprir a sua necessidade de alimentação sem depender somente da caça. A descoberta da agricultura fez com que esses indígenas tivessem muita mais comida, porque já eles não dependiam somente da caça, e com muita comida eles começaram a ter tempo livre para fazer outras coisas, e com esse tempo livre eles começaram a criar coisas, criaram matemática, escrita, construções, várias outras coisas. A agricultura impulsionou o desenvolvimento, e com o desenvolvimento dessas coisas as pessoas começavam a trocar bens por comida, bens por objetos, e assim a sociedade vivia. Isto é escambo. E o que seria escambo? Bom, escambo nada mais é do que a troca direta de bens e mercadorias. Um exemplo: se eu tenho maçãs e você tem um sapato e eu quero os sapatos, então eu te dou as maçãs e você me dá os sapatos. Assim funcionava, por exemplo, nos tempos de hoje. Se eu tenho um computador e você tem um carro, então eu te dava uma certa quantidade de computadores e você me dava um carro. Só que com o aumento da população, o escambo começou a ser mais difícil de ser praticado. Imagina se eu quero os teus sapatos e eu tenho as minhas maçãs, mas na verdade o que você quer é uma pasta. Escambo
só funciona quando você tem o que eu quero e eu tenho o que você quer. Mas, ok, vamos lá supor que você quer o sapato e, na verdade, eu quero sim as suas maçãs. Quantas maçãs é que eu te cobraria? Afinal, o couro para produzir o sapato está mais escasso. Então, quanto é que você me cobraria pelos sapatos? 10 maçãs, 20, 40? Imagina só a capacidade matemática que cada cidadão de uma cidade complexa teria que ter para poder comercializar qualquer coisa. Porque afinal, quantos computadores valem uma casa? E quantas maçãs valem uma Lamborghini? Dinheiro, moeda, nota. Bom, não tem dinheiro, ok. Dinheiro surgiu para resolver o problema do escambo. Porque afinal, dinheiro é um amortizador universal. Dinheiro pode ser transformado em qualquer coisa. Então só existe uma taxa de câmbio, a quantidade que cada produto custa em dinheiro. Mas afinal, o que é dinheiro? Bom, você pode dizer que isto é dinheiro, mas não para os sumérios, há 4.000 anos atrás, que negociavam seus bens com sacos de grãos de cevada, ou para os gregos antigos que compravam seus produtos com gados, ou para os soldados do antigo Império Romano, que eram pagos pelos seus serviços com sal. Sal agora dá 25 quimatrecos. Dinheiro já teve muitas formas. Dinheiro já teve muitos nomes, formas. O que nós vivemos hoje é basicamente a herança dos tempos marcados na história sobre o dinheiro. Mas o que não mudou é que dinheiro só é dinheiro quando uma sociedade acredita no seu valor. Pode ser qualquer coisa, desde que todos confiem e acreditem que aquilo vale alguma coisa. Mas o que nós podemos concordar é que transportar grãos e sal, gado, acaba não sendo algo muito prático. Porque afinal, além de ocupar muito espaço, gado morre, sal se perde e grãos apodrecem. É por isso que o homem começou a usar metais. Bom, o metal não morre e nem estraga-se. Além disso, é muito mais fácil de transportar. Só tens que ter um bolso longo e carregar contigo uma balança para medir o peso desses metais. Mas levar a balança de um lado para o outro só para medir peso também acaba não sendo algo muito prático. Além de que o peso pode ser adulterado. Bom, os comerciantes antigos adulteravam as suas balanças para que os metais de seus clientes tivessem um peso menor do que ele realmente tem. E com isso eles conseguiam cobrar mais. Mas o que aconteceu é que alguns compradores que também não eram matrecos começaram a adulterar o seu ouro, misturando com metais sujos e ligas impuras para que o seu peso aumentasse e assim pagassem menos. Enfim, bando de burladores. Aí todos começavam já a se matrecar, a se burlar. Essas práticas começaram a ser tão comuns que o princípio básico do dinheiro se perdeu, a sua confiança. E não é possível nós confiarmos em algo que nós sabemos que possivelmente pode ter sido adulterado. Então, os monarcas antigos, para resolver esse problema, eles decidiram criar uma moeda que era composta por uma liga metálica que não valia muita coisa, mas que essa moeda teria um número estampado à frente e do outro lado a cara do rei, para que essa moeda isso atribuísse confiança. Se todos acreditam no rei e o rei diz que aquele pedaço de metal vale alguma coisa, então eu também acredito. E se todos acreditam e confiam que aquela moeda vale alguma coisa, então ela vira dinheiro. Esse método deu tão certo que ele é usado até hoje nas nossas
moedas e nas nossas cédulas com cara de presidente. Cédulas que são chamadas de notas. Aliás, o que são cédulas? Cédulas surgem através da necessidade de eu e você guardar as nossas riquezas num local seguro. Locais esses conhecidos como bancos. Bancos que têm grandes cofres e seguranças decidiram aceitar a responsabilidade de guardar as riquezas dos seus clientes, dando recibo especificando a quantidade depositada no banco por cada indivíduo. E justamente pela facilidade de transporte desses recibos, em vez de metais e moedas pesadas, elas começaram a ser utilizadas como meio de pagamento na sociedade, até que surgiram o que nós chamamos de notas. Na verdade, uma nota de 200 meticais tem quase a mesma quantidade de papel que uma nota de 500 meticais. Isso quer dizer que elas custam exatamente o mesmo para serem produzidos, mas o número e o selo do nosso governo em faces diferentes da nota ou da cédula são o suficiente para que acreditemos que uma nota de 200 vale menos que uma de 500, e uma de 500 vale menos que uma de 1000, exatamente por nós acreditarmos que os valores são diferentes, que eles realmente são diferentes. E então, nós gostaríamos de viver numa sociedade sem dinheiro? Bom, meio que já vivemos, ou mais ou menos. Bom, hoje em dia você pode comprar qualquer coisa apenas com um pedaço de plástico. Ou, se você ainda não quer ser rastreado, pode usar as criptomoedas. Digitalização do dinheiro já é algo tão verdadeiro na sociedade que já existem mendigos pedindo esmolas com QR Codes. Na China, o QR Code já é amplamente utilizado. Cerca de 600 milhões de chineses, um pouco mais de 50% da população, comprou alguma coisa usando o meio de pagamento, o seu telefone. Isso só no último ano. A utilização do dinheiro físico está diminuindo tanto ao redor do mundo que talvez já não se use. Mas e se não existisse dinheiro? Bom, provavelmente criaria-se de novo. Mas e se fosse proibido criar dinheiro? Como seria? Para começar, nenhum indivíduo teria uma régua universal para converter valor em recursos e nem recursos em dinheiro. Então, isso quer dizer que todos buscariam obter a maior quantidade de recursos com o mínimo de produção possível. Realisticamente, teriam mais recursos os que tivessem armas. Armas para intimidar os desarmados e assim usurpar os seus recursos. Assim, a previsão aristotélica ia se concretizar. Quando tudo é de todos, então não há nada para ninguém. E nem isso impediria a criação do dinheiro. Porque se mais bem fosse sucedido aqueles que tivessem armas, então todos acreditariam que armas valem alguma coisa. E se todos acreditariam que armas valem alguma coisa, então todos quereriam ter armas. E mais uma vez, bom, dinheiro surgiria. Então, se o dinheiro é inevitável, então qual é a solução dos problemas que ouvimos que o dinheiro causou? Bom, na verdade, os principais problemas do mundo não foram causados exatamente por dinheiro, mas sim por falta dele. Bom, um indivíduo não deixa de poder ter acesso ao médico porque ele tem muito dinheiro na sua conta. E nem os bandidos assaltam bancos porque eles têm muito mais dinheiro na sua conta. Dinheiro limpo. Fomes, doenças, violências, crimes são realidades vividas em sociedades em que há pouco dinheiro do que em sociedades que são mais prósperas. Mas apesar de que ainda falta um longo caminho pela frente para que possamos resolver os problemas do mundo relacionados com a falta de dinheiro, o que podemos dizer com um grau de certeza é que esses problemas estão diminuindo ao longo do tempo. Esse gráfico da World Endara mostra o crescimento do PIB mundial nos últimos 2000 anos.
E este outro gráfico mostra o crescimento percentual de pessoas vivendo na miséria extrema, a uma renda de 1,9 dólares por dia. Isso mostra que a riqueza do mundo está crescendo numa velocidade cada vez maior, enquanto que a miséria extrema está cada vez diminuindo, a humanidade está cada vez mais ficando mais rica e a pobreza está cada vez mais diminuindo. Então nós temos que cada vez mais nos orgulhar por tudo que nós fomos capazes de fazer até aqui. O homem evoluiu diversas vezes e tudo que nós construímos até aqui temos que nos orgulhar disso. Sim, ainda existe uma longa jornada para tornarmos o nosso mundo muito mais próximo, ainda mais o nosso Moçambique, mas isso não elimina o facto de estarmos a viver o melhor momento da história para estar vivo. Meu nome é Mauro Fundo e este foi o vídeo de hoje. Tchau!